se Deus me mandou para cá, e eu preciso saber qual é o propósito, porque Deus não trabalha sem propósito. Sim. Esquece que tudo para o papai tem um propósito. Aí eu falei, qual o meu propósito de estar aqui em Salvador, de peitar os meus pais, de ter que escrever uma carta, pedir pelo amor de Deus que me perdoem, mas que acreditem em mim, e ao mesmo tempo, o que Deus falou comigo, a prova que eu pedi, que depois eu posso contar aqui, para saber que era Deus, foi um monte de coisa. E eu falei, então não vou contar que eu canto. Isso vai ter que acontecer, porque se eu contar, eles vão me dar para eu cantar, e eu vou achar que é, e se não for, eu vou me estrepar. Ficar quieta. Então eu fiz uma atriz o tempo inteiro no show. O bem é muito mais forte que o mal, só que a gente muitas das vezes acredita no mal de uma maneira tão grande que você usa toda a força que deveria ser para fé, para medo. E a psicanálise fala que o medo é a vontade que aconteça. Com tantas ideias para gravar e pouco tempo para editar, com certeza, tudo que você está precisando é de alguém que faça a edição dos vídeos para as suas redes sociais. Mais informações, acesse o link na descrição e entre em contato. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Esse conteúdo está incrível, assista até o final. E como é que você chegou e falou assim, eu também gosto de cantar, quero cantar? Eu já sabia que eu cantava há muito tempo, porque desde pequena, tudo que eu fazia era cantando, e minha mãe me comprou um violão, eu comecei a brincar, meu pai me levava para aula de violão, isso tudo já veio vindo. E antes, um mês antes, ou dias antes de eu fugir de casa, nessa coisa engraçada, eu conheci um cara chamado Eduardo Lages. Quem é? O maestro do Eduardo Lages. E o Eduardo Lages foi meu, talvez, primeiro namorado. Olha que coisa engraçada a vida. Mesmo, e ele morando em Niterói, Eduardo eu Lages. nunca contei isso, isso aqui é nova, tá? É pro papagaio namorou Eduardo Lages. Fala-se tanto. E a gente é muito amigo, né? Da esposa dele e tudo, a gente dá muita risada disso. Porque ele, em Niterói, tinha um conversível, não, ele tinha um carrinho daqueles pequenininhos, sabe aquela coisa? Carmanguia. Tipo Berlineta. assim, eu não me lembro que carro que era, mas todo mundo sabia. Puma, devia ser o Puma. E eu me lembro que todo mundo achava incrível, e eu me lembro que a gente namorou, escondido do meu pai, umas 2 vezes, eu falei, não vai dar, meu pai não vai deixar eu namorar, porque eu devia estar com o quê? 15? Meu pai não deixava. Só que ele fez uma música pra Niterói, coisa linda minha praia de manhã, uma coisa assim. E ele, sabendo que eu tava cantando, me chamou pro coral, e eu fui escondida pro coral, porque meu pai não ia deixar, e a música ganhou, e eu tinha que esconder do meu pai, que eu tava na música vencedora, junto com ele e todo mundo. E tu cantando lá? Cantei, éramos 3 meninas, eu entrei ali no meio, aquela coisa, cantamos, ganhei. E ali, 2, 3 dias depois, eu fiz o começo de um filme de um Super 8, que era um festival de Super 8 do JB, que era uma coisa que acontecia no Brasil, e aí não terminei. Fui direto, porque aí começou o Matrix de Deus na minha vida, e eu sempre deixei rolar essa coisa de Deus, sabe? Sempre deixei acontecer, porque eu queria me especializar nesse lado, entendeu? Do bem total. Porque eu sempre entendi isso, que o bem é muito mais forte que o mal, só que a gente muitas das vezes acredita no mal de uma maneira tão grande que você usa toda a força que deveria ser para fé, para medo. E a psicanálise fala que o medo é a vontade que aconteça. Olha que coisa louca. Medo é a vontade que aconteça. O medo pode destruir os seus sonhos. Não que você tenha vontade que aconteça, mas o medo, ele tem a mesma força de quando você deveria ter para acontecer. Essa força é que materializa as possibilidades, porque é uma força criadora, geradora. Então, tô com medo, vai acontecer. Não, então para de estar com medo. Declara, eu tô com medo, mas não tô com medo mesmo. Cuidado com eu nem falo essa palavra, eu não gosto dessa palavra. Não, porque, entendeu? Cuidado com seus medos para não deixar de realizar seus sonhos. Exatamente, porque eles vão impedir. Por quê? Claro. Porque palavras têm poder e às vezes as pessoas não sabem disso. Pensamento é matéria. O Einstein provou isso. Então, quer dizer, mesmo sem falar, se a cabecinha tá pensando, né? Agora me diz uma coisa. Você tem que renunciar a pensamentos negativos às vezes. Como é que você quebra uma coisa dessa? Tô aqui, tô morrendo de medo de uma coisa, eu começo a dizer, eu renuncio a esse medo. In the name of the Lord Jesus. Se você puder e você quiser testar, põe o Jesus no meio, o Jesus no meio, em nome de Jesus, porque o mundo espiritual, se for de lado, se for coisa que veio de magia ou de trabalho contra você, o mundo espiritual só respeita Jesus. Agora, Baby, mais nada. Baby, com certeza. Incrível isso. E isso eu aprendi porque eu vivi tudo isso.
Não, você viveu várias fases aqui. Tá Eu tava lendo aqui as tuas histórias Desde aqui. Desculpa. Bicho, a Baby viveu... A Baby já viu o disco voador, a Baby já foi amiga não sei quem que fazia os negócios. A Baby tem várias histórias aqui, as suas histórias são bem maneiras e bem curiosas. Que eu nunca escondi, né? Agora, mesma coisa, quando você foi lá pra Bahia, que você conheceu o Caetano, o Gil e tal, você fazia aquelas rodinhas de noite, assim, porque eram todo mundo muito jovem, né? 24, foram 48 horas só que a gente se conheceu, porque eles foram mandados. Eles foram exilados. Era o Barra 69. Então a gente assistiu o show do Teatro Castro Alves, mas do clube, que foi o Baiano de Tênis. E eles foram mandados embora no dia seguinte. Pegou essa época exato. Foi essa saída. Eu cheguei no limite do Eles negócio. foram pra Londres, né? Londres. Tu pegou que eles saíram fora por causa da... Exatamente. Pepeu ficou. E o Pepeu ficou. E aí vocês se conheceram na festa? Não, e a gente, teve... a gente se conheceu eu vendo o show, e fomos, sabe quando acaba o show, vai todo mundo, só um grupinho pra casa do fulano, porque eles vão embora? A gente chegou lá e nos vimos lá. E aí acontece que no dia seguinte, pra encurtar, porque tem mil coisas no meio, mas pra encurtar, mas conta. não é muita coisa. Aí, pra encurtar... Mas é legal essas histórias, porque essas histórias é legal demais. Porque são coisas que... Conta aí, pode... Meu Deus do céu. Falar os detalhes. Olha o livro. Aí o negócio... Não, tipo assim, a gente foi parar nessa casa, que era da Pituba, o Caetano era casado com a Dedé Gadelha, e o Gil com a irmã da Dedé, que era a Sandra. Né? Adrão. E ali a gente estava, naquele momento ali, e eu me lembro que eu e o Pepeu começamos a se olhar ali. Foi ali que deu aquela coisa do olhar, né? O olhar, os dois com 17 anos. Pô, imagina. Entendeu? Caramba. E foi muito incrível. E aí a gente teve um momento lá na saída, que a gente teve um olhar mesmo, mas e no dia seguinte, essa minha amiga, falou assim pra mim: vamos ali no Brasa. Brasa era tipo como se fosse o Baixo Leblon, na Bahia, que quando estava no auge do Baixo Leblon, lembra? Porque uns amigos meus muito legais vão estar lá. Ai, olha aí. Ela dá as tremedeiras. As tremedeiras, cuidado que daqui a pouco começa a pegar em todo mundo. Vai pegar. Ó, e aí chegamos no Brasa. E eu já, como eu tinha conseguido já chegar na Bahia e já estava podendo botar as minhas roupas como eu queria, porque o papai ficava muito chateado às vezes com a minha roupa muito louca. Então eu consegui colocar a minha túnica dourada ao meio-dia com as coisas que eu queria, a calça rasgada e tudo, e lá vou eu. Quando eu chego no Brasa, os amigos falam: nossa, que maravilha, vocês não querem participar do nosso show? Que vai ser no Teatro Vila Velha? Caramba. Aí eu pensei assim, se Deus me mandou pra cá, e eu preciso saber qual é o propósito, porque Deus não trabalha sem propósito. Esquece que tudo para o papai tem um propósito. Por isso que eu falei que esse é o seu melhor trabalho. Até hoje. Entendeu? Porque esse tem um propósito maravilhoso. Nesse momento, no contexto, eu enxergo isso. Aí eu falei, qual o meu propósito de estar aqui em Salvador, de peitar os meus pais, de ter que escrever uma carta, pedir pelo amor de Deus que me perdoem, mas que acreditem em mim, e ao mesmo tempo, o que Deus falou comigo, a prova que eu pedi, que depois eu posso contar aqui, para saber que era Deus, foi um monte de coisa. E eu falei, então não vou contar que eu canto. Isso vai ter que acontecer, porque se eu contar, eles vão me dar para eu cantar, e eu vou achar que e se não for, eu vou me estrepar, vou ficar quieta. Então eu fiz uma atriz o tempo inteiro no show. Eu fazia tudo de atriz, eu entrava na nave, eu saía da nave e tudo. E quem eram os amigos? Moraes Moreira, Paulinho Boca de Cantor e Galvão. No primeiro dia, Caetano e Gil no segundo dia, o que eu viria a ser Novos Baianos. E chegam no teatro, beleza, vamos lá. Eu calada, se perguntar, você canta? Eu digo, canto. Mas não vou dizer, eu canto, não vou. A chave vai ser essa. Nessa, quando eu entro, que tudo que quebra a cortina, vamos tocar, quando eu olho, Pepeu. Porra. Aí começamos a namorar ali. Aí começamos a namorar ali, não teve jeito. Os dois com 17. Aí, quando acaba esse show que foi incrível, chamado O Desembarque dos Bichos, depois do Dilúvio Universal. Ou seja, da Arca de Noé. Pô, nasceu os Novos Baianos ali, porra. Não, ali ainda... foi o primeiro encontro de vocês. Depois nós repetimos o Desembarque dos Bichos no Teatro Casagrande, lembra? Que hoje é Oi Casagrande. Então, no Teatro Casagrande a gente repetiu, porém já éramos Novos Baianos. Mas ali era o nosso primeiro encontro. E foi demais o show.
Era uma coisa louca. Eu descobri um acervo dentro do Teatro Vila Velha que tinha a cabeça do Batman, tinha milhão de coisas. Cada hora eu passava com uma coisa na mão. Sabe, tem que criar o tempo inteiro. Arrumei um balanço que eu voava pela cabeça de todo mundo e voltava. Deixei pintar minha perna, meus braços com tinta de parede pra tirar, meu irmão. Foi uma loucura, você não tá entendendo. Era uma coisa. Tudo pela criatividade. Mas ficou lindo, ficou maravilhoso. E eu tô vendo ninguém me perguntar se eu canto. Eu também não vou falar. Aí, quando chegou no dia seguinte, a Gal, nossa querida Gal, que Deus a tem o tempo inteiro, chama os meninos que tocaram no Barra 69, Pepeu, Jorginho, chama eles para irem tocar com ela, já que os Caetano e Gil saíram do Brasil. E eles, então, com convite para São Paulo, Pepeu me chama e fala, vamos comigo? Eu falei, não posso. Imagina. Por quê? Porque Deus ainda não falou qual é o propósito. E eu tô com 17 anos ali, hein? Caramba. Aí, a mãe dessa minha amiga descobre pela carta que eu mando para Ion Muniz, que foi um dos maiores saxofonistas do Brasil, que já não está mais entre nós, que eu conto para ele, Ion, Deus falou comigo, você acredita? Será que você vai acreditar? Tá acontecendo uma loucura. E Deus falou que o meu destino, ele estava mudando, porque eu sempre pedi a Deus para eu cantar, mas saber tudo dele para passar para as pessoas. Eu sempre gostei disso. Você eu já sempre tinha tive isso essa vontade. desde nova? Desde pequenininha, porque eu conheci o mundo espiritual muito pequena. E eu vi que era alguma coisa muito esquisita. Então eu queria saber, afinal de contas, para onde caminha a humanidade? Isso aqui é o quê? É a terra solta no ar por causa de quê? Girando em torno do seu eixo. E daí? E aí? E o que tem depois do céu? Eu nunca deixei de querer saber dessas coisas. Quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha, eu não desisti de perguntar. E aí era uma coisa maluca, porque eu também não podia ficar doida por causa disso. Então eu tinha que ter paz, entendimento. E fui caminhando. E então não queria contar. Chegou uma hora. Mas isso foi tão incrível, o show foi incrível, foi maravilhoso, foi tudo bem. E os meninos são chamados para Gal e ele me convida e eu falei, não posso ir. Eu falei, mas me deixa o seu telefone, onde você vai? Ele me deixou tudo e eu não tinha onde morar porque a mãe da menina pegou a carta e disse, na minha casa você não pode ficar porque eu não posso receber polícia. Eu saí rapidinho, falei, se ela chamar meu pai, eu tô ferrada. Meu pai era procurador da República, minha mãe jornalista, trabalhava com Assis Chateaubriand. Se eles tivessem uma pista, ela botava no jornal, meu pai mandava me procurar, o cara era procurador. Enfim, essa é ótima. Mas é isso, e eu não queria voltar procurador, mudar de procurar. Eu falei, pai, eu preciso segurar, porque se alguém me caçar antes do propósito, eu vou pagar o maior mico, eles vão botar no colégio interno, eu ainda vou tomar um pito, sei lá o que vai acontecer. Essa menina tá maluca. O Pepeu ansioso, né? O Pepeu não, e o Pepeu não entendeu nada. E aí eu fui morar debaixo da ponte. Debaixo da ponte? Ponte de Piatã, em frente ao mar. Sério? Claro, uma ponte chiquérrima, maravilhosa. Que eu fiz todos os vídeos há pouco tempo agora lá pra mostrar como é que era a ponte. E ali... Mas morar debaixo da ponte, que eu quero dizer, você debaixo da ponte literalmente? Ponte, literalmente. Morar na rua? Imagina se meu pai soubesse. Morar na rua? Foi, mas foi maravilhoso. Caramba, brother, foi uma experiência muito divina. Por quê? Deixa eu te explicar. Antes do Pepeu ser chamado, foi assim uns 3 dias, não, um pouco mais, que a mãe dela pegou o papel, que a gente estava acabando de fazer o desembarque, porque no desembarque dos bichos ela também se apresentou junto, aí a mãe dela descobriu. Quando a mãe dela falou isso, ela quase morreu. Eu falei, fique tranquila. Eu cheguei do lado de fora da rua e falei, e aí, pai, pra onde eu vou? Ligo pro meu pai? Vou ali naquele famoso orelhão, né? Telefone público. Telefone público, orelhão. Né? Meu pai vai dizer, fique aí. Cobrar até. Fique parado aí que eu tô mandando te pegar. Eu falei, vai ser uma loucura, porque aí é uma insanidade. Então eu vim fazer o que aqui? E aí ele falou comigo, vai morar debaixo da ponte. Eu falei, que ponte? Aquela que você viu. Porque passava um rio de água doce com muito coqueiro, um negócio maravilhoso. E eu falei, vou para lá como? Pode pedir a carona, porque o carro que vai passar sou eu que vou mandar. Então eu não sei se aquele carro que eu entrei existia ou se ele veio exatamente do reino que não pode ser abalado para mim. Mas que história... Você tá no seu livro? Você tem que fazer um filme, bicho. Tá. Tu morou debaixo da Agora ponte. o nego tá me chamando para fazer esse filme, tem várias coisas acontecendo e a gente tá pensando mesmo, acho muito gostoso. E aí eu fui chamada porque me encontraram, porque assim, eu achei um espelho de retrovisor de carro, fiz o meu espelho na testa, nunca sei se você já viu isso, eu vou mostrar a foto aqui pra você. Peguei a parte do volante do Fusca que tá sem o aro, fiz um outro negócio lindo, botei o cabelo, parecia uma viking, ao mesmo tempo era tudo tão lindo. E aí uma equipe italiana do Thomas Millian
com os diretores, me viram e eu fiz um filme com eles lá na Bahia, na mesma hora, no meio do embalo. Mas quanto tempo você ficou debaixo da ponte? Você chegou eu a acho que uns 2 meses ou 1 mês, eu não me lembro. Mas morando com as pessoas debaixo da ponte? Não, tipo tinha, mendigo, tinha, essas coisas? não tinha ninguém debaixo da ponte. Época. A ponte era só minha. Era só sua, você era dona da ponte. Só que é o seguinte, eu não fiquei 1 mês, tudo isso. Eu fiquei esse tempo todo em Salvador. Porque eu levei o Pepeu para debaixo da ponte. Eu levei o Jorginho para debaixo da ponte. Sério? E a gente teve uma experiência louquíssima. Pintou uma luz enorme, a estrela brilhava muito. Eu pedi, pai, manda essa estrela para cá, manda essa estrela. Ela veio, quase morremos. Com tantas ideias para gravar e pouco tempo para editar, com certeza, tudo que você está precisando é de alguém que faça a edição dos vídeos para as suas redes sociais. Mais informações, acesse o link na descrição e entre em contato. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo.